Olá, tudo bem? Seja bem-vindo à nossa última parte aqui da série dos conceitos de arquitetura do Framework Laravel, tá bom? Esses conceitos são pontos importantíssimos que fazem parte do ciclo de vida da aplicação e que são a base para que você consiga disponibilizar a tua lógica, o teu projeto, o teu app por meio do framework, tá bom? Então, todos esses conceitos que são a base, são a alicerce para que você tenha um framework funcionando. Eles são um suporte para que você integre a sua lógica, para que você integre o seu código ali dentro e assim consiga entregar suas aplicações com produtividade e toda a facilidade que você conhece do Framework Laravel, tá bom? E esse episódio, como o próprio título já diz, nós vamos falar sobre as facades, tá? Ou se você quiser traduzir, fachadas. Tá bom? Então, o que vem a ser isso? Pessoalmente, particularmente, é um assunto que eu acho que é bem tranquilo da gente entender. E como a facade é um padrão de projeto, eu achei interessante a gente trazer aquele link daquele catálogo que eu mostrei para você sobre a parte de Dependency Injection, tá? Falando lá da época do container de serviço, para a gente ver um pouco do porquê da facade, tá bom? Lembrando que os padrões de projeto, eles têm um porquê, claro que foram catalogados por vários cenários que utilizavam aquele mesmo comportamento, foi catalogado, foi recebido o nome, e aí normalmente você vai ter um porquê daquele padrão de projeto. Então, a intenção de trazer aquele catálogo que eu mostrei para você, tá? Inclusive, vou deixar também um link aqui na descrição desse vídeo, desse catálogo, desse link do Facade, tá? Dentro do catálogo. E aí, por ser algo documentado, ele vai ter um porquê de existir, tá? Por ser um padrão documentado, ele tem um porquê de existir, qual foi o problema que levou a ele, tá bom? Então, isso já é uma base até para você começar a se aprofundar em padrões de projetos, entender os tipos que tem os grupos, tá? Comportamental, estrutural e criacional e assim por diante. Aí você vai ter patterns enterprise, né? Empresariais e por aí vai, tá bom? E o mundo é bem vasto dessas visões mais abstratas, dessas visões mais de design, tá bom? Então vamos entender o que são as facades. Espero que essa aula seja produtiva para você. E antes de a gente começar, eu tenho um pequeno warningzinho, caso você queira participar do nosso workshop que vai acontecer no dia 9, tá, de setembro, e no sábado posterior, sobre o uso de testes em aplicações PHP, tá bom? Nós vamos conhecer o PHP Unit 10, entender tudo o que ele nos oferece para criarmos testes, e no segundo sábado nós vamos conhecer um pouco de testes dentro do Laravel e adicionar isso por meio do PEST Framework, que é um framework de teste do Nuno Maduro que também contribui ali, tem vários pacotes, e ele traz uma visão de testes mais JavaScript-like. Tá bom? Então a gente vai conhecer ele no segundo sábado. Então se você quiser aproveitar, e o warning é esse, a gente vai encerrar o primeiro lote hoje, tá? Na data que esse vídeo está saindo, no dia 28 de agosto. Então aproveite aí, tá bom? E se inscreva no preço de primeiro lote. Caso você queira R$20 de desconto em cima do preço de primeiro lote, você pode falar diretamente comigo lá no chat da Code Experts, fazer a inscrição via Pix. Eu crio sua inscrição lá na plataforma Simpla, tá bom? E você ganha R$20 de desconto no valor de primeiro lote. Tudo bem? Então é isso. Espero poder te ver no workshop. Vamos continuar e dar início à nossa aula aqui sobre facades dentro do Laravel. Bom, então vamos lá. Eu estou aqui no link da documentação, no mesmo link, na mesma área ali de conceitos de arquitetura, vai ser a última parte, né, da documentação dessa parte, claro, né, dessa área de arquiteturas, de conceitos de arquitetura, e estamos aqui nas facades. Tá bom? Antes de a gente dar uma olhadinha aqui no Laravel, só ver as opções que a gente tem aqui como a gente vem fazendo na série, vamos entender um pouco desse padrão de projeto Facade, tá? Ele é um padrão de projeto estrutural, tá bom? Deixa eu só pegar aqui a versão traduzida para facilitar para a gente, tá bom? Então, a gente já tem aqui uma premissa inicial, tá? O primeiro objetivo do padrão Facade, ele não exime você de ler o manual de uma API complexa, tá bom? E aí, o primeiro objetivo é reduzir o acoplamento e seguir a lei de Demeter. Inclusive, eu recomendo muito que você dê uma lida sobre a lei de Demeter, tá? E tem a ver com a questão de baixo acoplamento, tá bom? Eu acho que até você vendo como a Facade vai funcionar, como ela vai trabalhar, você já vai começar a entender muito essa visão, apesar que a Facade ela não é muito bem vista por muita gente que fala sobre design orientado a objetos, tá? Mas aqui a intenção nesse vídeo é mais te apresentar esse padrão de projeto e por conta que ele é muito utilizado também dentro do Framework Laravel, tá? Faz parte da estrutura, faz parte dos conceitos da arquitetura dele, tá bom? Então a Facade, ela vai desacoplar um cliente de um subsistema, tá?
por meio de embedar isso, tá? Vamos chamar assim, por meio de colocar uma fachada na frente, tá bom? E muitas das vezes vai embedar apenas um subsistema, e aí esse embed, né, essa fachada que é criada, vai ser criada por meio de muitas interfaces, e claro, a intenção disso é reduzir a complexidade, tá bom? A facade ela não vai te eximar de acessar o subsistema, tá bom? Então não é que você criando essa fachada, você não vai ter acesso ao subsistema que a fachada está embedando, tá? E você pode ou deve ter múltiplas facades para um subsistema, tá bom? Então essa aqui é a ideia base da facade. É claro que eu recomendo você a buscar mais informações até para agregar a gente aqui e nos ajudar nos comentários se assim você desejar, tá? Se tiver qualquer dúvida também fica à vontade para sanar aí nos comentários, tá bom? Então, vindo aqui abaixo para a gente não demorar muito, a gente vai ter aqui um diagrama onde a gente tem uma facade, tá? Ela expõe aqui um OS e um BIOS, tá? E você vai receber isso, né? Duas propriedades aqui privadas, e você vai receber isso aqui no construtor, tá? E aí você vai ter dois métodos aqui para trabalhar o ligar e o desligar, tá bom? E aqui abaixo nós vamos ter duas interfaces, tá? Uma de BIOS e uma de sistema operacional, tá bom? E aí você vai ter os métodos a serem implementados, o route, o getName para o sistema operacional, e no questão da BIOS, a espera pelo pressionado do botão, o launch do sistema operacional, o power down e o execute, tá? Então você já vai perceber que a facade, nesse caso aqui, desse exemplo, ela vai trabalhar por meio desses dois tipos, mas focado no tipo pela interface. Então você vê a importância das interfaces para deixar as coisas mais maleáveis. Inclusive ele comenta um pouco na descrição ali que eu passei, tá? Aí você vai ter o exemplo aqui dessa implementação. Então nós temos aqui exatamente as duas propriedades que tipam ou esperam o tipo Operating System e BIOS, tá? Então nós temos aqui, você vai ter que injetar exatamente esses dois tipos para satisfazer a facade. E aí a facade, nesse caso, ela está implementando o método de ligar e o método de desligar. Só que aí você já percebe o quê? Que ela está embedando um pouco mais do que ela faria, vamos dizer assim. Por quê? Porque ela embeda o execute da BIOS, o esperar de um pressionar de tecla e a BIOS lançar um sistema operacional, tá? Então o turn-on ele está encapsulando todo essa lógica, e por meio da fachada você simplifica essa utilização, tá bom? E aí se você vier ao turn-off aqui, ao desligar, você vai perceber também que quem desliga é o sistema operacional, e posteriormente a BIOS faz a conclusão final do desligamento, né? Então você tem futuramente você vai ter as implementações baseadas nas interfaces sendo injetadas aqui, só que a fachada ela vai te simplificar o uso desse subsistema, vamos chamar assim como ele colocou lá acima, tá? É que você tem uma codificação das interfaces, tá? E aqui nos testes você vai ter o uso disso, tá bom? Inclusive ele até usa os mocks aqui para simular dois objetos, tá? Baseado nessas interfaces aí tranquilamente, tá bom? Então aqui dá para ver bem claramente a necessidade, o foco da fachada, ou seja, o foco da facade, que é simplificar justamente uma API de utilização de um subsistema, tá bom? Então você tem esse exemplo aqui que já dá uma visão bem interessante. Dentro do Laravel, a gente também tem uma descrição, tá? Para o foco do Laravel. Então a facade ela vai prover uma interface estática de classe para classes que estão disponíveis dentro do Service Container. Laravel disponibiliza muitas facades que provêm acesso a diversos features do Laravel, tá bom? A gente vai dar uma olhada inclusive ali pelo próprio código, tá? Mas acho que você consegue entender o foco da facade, o que ele se propõe a entregar, e aí você dentro do Laravel vai entender por que existem as facades. Então, por meio das facades no Laravel, ele vai te entregar diversos acessos simplificados por meio dessa fachada a diversas features do framework disponíveis no Service Container, tá bom? Aqui você vai ter, claro, deixa eu só mostrar aqui para você, você vai ter facade versus dependency injection, facade versus helper functions, como a facade funciona. Se você quiser ter facades em tempo real, ou seja, em tempo de execução, registrar uma facade ali
por meio de um sufixo, o Laravel já entender como uma facade aquela chamada, tá? E as referências de classe, um índice das classes das facades, tá? Você encontra nessa documentação. Então, vindo aqui no código, só para a gente já ir concluindo, vamos pegar aqui o kernel, deixa eu só fazer um Ctrl+P aqui para facilitar, kernel.php, kernel HTTP mesmo, tá bom? Se nós viermos aqui, no caso eu quero esse aqui, o base, tá? Deixa eu abrir ele aqui, deixa eu fechar esse outro. A gente vai lembrar dos bootstrappers. Nós temos aqui o momento ó, do register facades, tá? Vou segurar Ctrl e entrar aqui nele, vou abrir. E aqui a gente vai conseguir entender, a gente lembra que desses bootstrappers, o CFC Container chama realmente o método bootstrap, né, para configurar cada um deles. Vamos deixar isso aqui aberto e voltar daqui a pouco aqui para entender um pouco mais. Primeiramente, a gente vai ter um índice das facades lá no arquivo app.php, tá bom? No caso, anteriormente, nas versões do Laravel, você tinha a lista das facades aqui, mas elas estão dentro desse método defualize. São basicamente alguns alias que são disponíveis para que você acesse as facades. Lembrando que as facades elas têm ali o seu namespace, tem ali a sua árvore de diretório dentro do Laravel. E aí aqui nós temos os alias que são registrados apontando para a facade. Tá? A gente vai entender também como esses alias são lidos. Mas se você vier aqui em defualize, tá? Nesse método aqui da facade base, você vai ver o array que anteriormente estava listado ali. Tá bom? Então você tem essas diversas facades que são acessadas por meio desses alias que a gente tem dentro do framework. Tá? Um ponto interessante, vamos pegar aqui DB, o DB, tá? Vamos entrar aqui nesse DB, na facade DB. Lembrando que ele estende da facade base, que é justamente essa que nós temos aqui, tá? Só ir aqui acima, tá bom? Que é uma classe abstrata, tá bom? Inclusive estão no mesmo namespace, essas facades do Laravel base. E aqui você vai entrar na classe de uma facade, você vai ver assim, caramba, peraí. Eu consigo chamar, por exemplo, o DB e fazer um table, mas eu não estou vendo o método table aqui e provavelmente não vai existir o table na facade base. Como que o Laravel trabalha? Então toda facade ela vai ter que implementar esse método getFacadeAccessor e retornar ou a chave no container, tá? O bind, ou essa tag. Nesse caso do DB, a gente vai chamar de tag, tá bom? E aí, como que o Laravel vai resolver isso? Claro que a gente já vai saber, já vai entender que ele resolve isso pelo container de serviço. E aí, como é que a gente vai entender, por exemplo, quando eu chamar aqui um alias, ou pela facade mesmo, namespace diretamente, tá? Que seria basicamente illuminate, support, facades, DB. Quando eu chamar, por exemplo, um método table, tá? E posteriormente um insert. Da onde vem esse table? Se uma vez que essa facade DB ela só tem um método que ele tem que implementar, que é getFacadeAccessor, e retorna uma string. Como é que eu consigo fazer isso? Então aqui tem um ponto para a gente entender que é o seguinte: como que ele vai resolver isso? Tá? Se a gente perceber, nós vamos normalmente ter uma primeira chamada estática em cima dessas facades. Tá bom? E isso é bem tranquilo, já deixei aberto aqui, de entender quando você vem para a facade base, tá bom? Que é o seguinte, vamos lá embaixo aqui. Claro que eu já abri posteriormente, né, para dar um caminho mais rápido aqui para a gente não perder muito tempo. A gente vai ter esse método mágico call underline call static, que vai ser acionado toda vez que eu acessar um método que não existe na facade em si. Tá? Ela herda isso por conta da herança de fato em relação à facade base, tá bom? Então isso aqui vai ser encaminhado para o objeto que essa facade embeda por meio desse método mágico. Então se você perceber, ele vai chamar o getFacadeRoot, a gente já entra nele, tá? Se eu não tiver a instância desse objeto retornado, tá? A gente vai ter esse runtime exception sendo lançado com essa mensagem. E aí, havendo a instância, a gente vai ter a chamada por meio da instância do método que a gente recebeu, do call static, que nesse caso aqui seria table, tá? E se eu passar algum parâmetro, a gente já conhece os métodos mágicos, então isso aqui já é tranquilo para você. Acho que só de olhar você já entende o funcionamento. Então, a facade ela vai direcionar isso
para o objeto que a facade mapeia ali nela, por meio desse método getFacadeAccessor. Se eu entrar aqui nesse getFacadeRoot, tá? Na própria facade base, você vai perceber que o Laravel vai resolver a instância da facade buscando o retorno do getFacadeAccessor, tá? Que é justamente esse método. Então, esse aqui é um ponto bem importante para a gente salientar e entender, porque toda vez que você entrar numa classe que é uma facade, você consegue acessar as coisas e não entende como, você já viu que o direcionamento dos métodos que não existe na facade são mandados para o objeto que a facade mapeia ou embeda por meio do método mágico callStatic, underline callStatic, tá? E aí o restante, a partir dali, você vai continuando com os encadeamentos dos métodos conforme a API disponibiliza para você. Mas normalmente também você tem um ponto legal que a documentação, ela também te traz uma lista dos métodos que essa facade resolve, tá? Baseado no objeto, é claro, tá bom? Então tem tudo aqui, tudo bem? Então você vai conseguir uma documentação boa, você nem precisa ir no objeto em si, você já tem a API aqui disponibilizada para você ler. E aí ele também recomenda que você veja o Database Manager, tá? Que é o objeto retornado quando você faz a chamada da tag do DB. Se a gente vier aqui, se a gente vier aqui, vamos pelo Tinker. E eu fizer um app DB, né, que tem ali, você vai ver exatamente isso, o Database Manager que é retornado. Então, você tem a tag DB, mas você já sabe que ao fazer o uso da facade DB, o objeto retornado por meio do getFacadeAccessor, no caso, para você usar os métodos, vai ser o Database Manager. Então, já está até documentado aqui, tá? Foi mais para você ver, de fato, esse trabalho, tá bom? Deixa eu só limpar aqui, minimizar. Então, você tem esse caminho, o próprio exemplo que a gente viu da facade lá na parte dos padrões de projeto, já consegue te dar uma boa visão da simplicidade que a facade quer trazer em relação a um subsistema complexo, ou necessariamente não precisa nem ser complexo, mas você quer, de certa forma, simplificar a utilização de um subsistema, tá? Então, você tem essa facilidade por meio das facades, e aqui no Laravel ele age dessa maneira, tá bom? Então, esse basicamente é o caminho de resolução. E aí, nesse caso do Resolved Instance, a gente vai perceber que se ele resolveu a instância, ele já retorna a ela, para não ter que fazer uma busca de novo dentro do container de serviço, tá bom? Mas no fim, você vai entender que ele vai sempre retornar a instância do objeto resolvida pelo container de serviço, tá? Sempre pela tag ou pelo namespace completo, se você fizer o bind dessa forma, tá bom? Então, você tem esses trabalhos. E aí, para a gente concluir, a gente vai ver aqui na parte de register facades que a gente abriu, né? A forma que o Laravel vai registrar essas facades dentro da aplicação. Então, a gente vai ter, a gente sempre tem a passagem do container de serviço para dentro desses bootstrappers, tá? Para poder ser utilizado no que ele vai iniciar, se necessário. Nesse caso aqui, ele passou para o facade. E aí ele setou a application, no caso é o container de serviços. E aqui no caso a gente vai ter um alias loader que, lembrando que você tem as facades pelo namespace, mas você tem os alias. Normalmente o alias é você acessar dessa forma, tá? Ou, por exemplo, ali tinha um eloquent, né? Tá bom? Ou você também, o gate, tem vários, né? Vários alias, mas você poderia também ir pelo illuminate, suporte, facades, aí você pegar a facade em si, tá? Você tem isso tudo mapeado, inclusive tem uma lista da referência lá na documentação. E aqui especificamente nesse bootstrap ele faz o registro dos alias, tá? Então ele vai registrar os alias que você colocou ali na configuração do app na chave aliases, tá bom? E ele vai ler também, ele vai fazer o merge desses alias que você registrou lá na configuração e vai fazer o merge com todos os alias de todos os pacotes, tá bom? Nesse caso, por fim, ele vai fazer o registro disso, tá?
Ele vai fazer o registro disso aqui por meio desse método prepend to load stack, que basicamente vai registrar um SPL autoload, tá? Isso aqui a gente já conhece também, indicando o método load dessa classe, né, do alias loader, tá? Um ponto legal, deixa eu até pegar aqui, deixa eu ver se está aqui ou se está na classe base. Tá aqui, ó, tá? Então ele vai registrar tudo aqui pra gente. E um ponto legal pra gente finalizar, tá? Depois que ele faz o registro aqui das facades, é como que, não necessariamente pela classe da facade, mas no exemplo aqui, né? Como que eu acessando DB dessa forma, como que o Laravel consegue resolver isso? Se o DB não é uma classe do namespace base do PHP, muito menos o gate, muito menos nenhuma das facades no quesito alias dessas facades, né? No quesito apelido. Como que é resolvido isso? Ali naquele método que a gente acabou de abrir aqui, do alias loader, mostra pra gente como que é feito, justamente por meio dessa função do próprio PHP, tá? Que faz esse registro pra gente no namespace base. Então você vai ter a classe que você quer que seja chamada por meio desse alias. Aí o alias está em segundo parâmetro. Tá? Se a gente chegar aqui na documentação do PHP, php.net/class_alias, você vai perceber que eu vou ter a string da classe, tá? A classe ou namespace completo até ela. E o segundo vai ser o alias, tá? Que você quer chamar para que acesse essa classe. Então, a gente tem esse registro por meio do próprio PHP. Então, todos aqueles alias que a gente tem que... chamando alias aqui pode até confundir muitas mentes, porque a gente tem um alias que você pode chamar esse alias de facade, porque ele está apontando para facade, tá bom? Mas esses alias, eles são registrados dessa forma, e claro, a gente sabe que eles apontam para uma facade. Se a gente vier novamente aqui na parte do próprio app mesmo, em abrir o default aliases, ó, o alias app vai apontar para o app, o namespace está lá acima. Você tem um porquê disso, você tem um momento em que isso é carregado. Acabou fechando aqui. Normalmente quando eu abro assim, ele acaba fechando quando eu vou para outra classe. Mas acho que clicando aqui 2 vezes na tab ele não vai fechar não, tá? Então, o método load, né? Deixa eu só fazer aqui, ó. Ctrl F, load, parênteses, a gente vai perceber que existe um momento em que esse funcionamento do Laravel, ao chamar algo assim, que não faz parte do namespace base do PHP, ele vai conseguir resolver, mas ele resolve por conta que ele fez o registro disso por meio da função class_alias do próprio PHP, para que esse alias aqui, o DB e todos os outros registrados, funcionem apontando para a classe correta, tá? Tem até um exemplozinho legal aqui que a gente pode fazer, por exemplo, eu tô aqui naquele projeto das filas a gente tem um vídeo aqui no canal, tá? Se eu vier aqui, deixa eu só ver os modos, eu tenho o model user só, né? Vamos só fazer aqui rapidamente um make model aqui, por exemplo, category, tá? Vamos entrar aqui no Tinker. Se você fizer o user, por exemplo, all, se eu não tiver, eu não estou com nenhuma conexão, ignore o erro, tá? Mas se você perceber, ó, o user, ele também está registrado como sendo um alias para app models e user. Mas e se eu fizer category all? O que acontece aqui pra gente? O user não deu erro nesse quesito de classe, de encontrar. Ele resolveu, mas o category não. Então, nesse caso, o category ele não está registrado como um alias, tá? Mas se eu vier aqui, app models category, a gente já vai conseguir chegar nesse mesmo erro aqui, ó, da conexão não existente, tá? Se eu quisesse chegar e fazer um alias, então a gente vai ter app models category class, que vai apontar para o alias category, tá?
Opa, é class alias. Perdão aqui. Ó, foi registrado. E aí, se eu quiser acessar agora o category all, tá? Ele já consegue tranquilamente. Aí você percebe que deu erro, foi do banco, tá? Então, é dessa forma que funciona os alias que apontam para as facades, tá? Ou não necessariamente só para as facades. O próprio RR não é uma facade em si. Ele aponta para uma classe utilitária. O STR também tem, né? O STR, a gente... No caso, deixa eu botar aqui... Por exemplo, um slug. Ok. Só pra gente entender, tá? O slug, ele não é uma facade, ele é uma classe utilitária, mas ele tem esse alias, tá bom? Então, você já entendeu aqui nessa aula o entendimento da facade em si, como o Laravel resolve os métodos quando você chama esse método por meio de uma facade, e como os alias que apontam para facades, mas também para classes utilitárias dentro do framework, como que o Laravel resolve isso. E aí, tecnicamente, se você não conhecia, você acabou conhecendo a função do PHP para criar esses alias apontando para as classes, que é o class alias, tá bom? Então, eu espero que todo esse compilado tenha ficado claro para você. Qualquer dúvida, qualquer ponto que, de repente, eu tenha embolado muita coisa, fica à vontade para comentar ou para tirar essa dúvida, tá bom? No mais, é isso. Vou ficando por aqui. Muito obrigado por acompanhar. Se não é inscrito no canal, considere inscrever-se e ativar o sininho das notificações para receber os futuros vídeos de outros materiais e séries. Essa daqui dos conceitos de arquitetura vai ficando por aqui. Eu espero que eu tenha sido bem claro em todos os pontos de toda a série em si, tá bom? E se você gostou, se você curtiu a série, comente aí pra gente também, deixa um feedback aí do material. E, no mais, se esse vídeo te ajudou, considere deixar também um like pra gente. Isso ajuda demais que esse vídeo ele seja visto pelo algoritmo do YouTube e o YouTube em si consiga entregar para mais pessoas que, porventura, queiram ter esse conhecimento mais aprofundado do framework, tá? Todos esses conceitos aqui, todo esse alicerce, ele é bem importante, porque a partir de você entender como o alicerce foi feito, você consegue ter uma visão maior de como expandir, de como fazer o melhor caminho, de como encontrar as coisas para que você tenha cada vez um app com uma boa manutenção, com uma boa produtividade, com uma melhor entrega, tá bom? Então, espero que tenha te ajudado de alguma forma nesse sentido, tá? Desejo sucesso, eu vou ficando por aqui. A gente se vê em breve em um outro material. Até mais!